esse é um podcast tema redação do Enem, tão temida pelos estudantes. Mas fique calmo, trago aqui a competência 4 e espero que esse podcast te ajude a tirar uma boa nota nessa competência. Ela vale 200 pontos e é responsável pela coesão textual. Ela avalia se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação na redação. E o que são esses mecanismos? Eles são recursos cuja função é organizar os períodos dos parágrafos e os parágrafos do texto. É o caso, por exemplo, das preposições, das conjunções, advérbios e locuções adverbiais. São utilizados para fazer o encadeamento das ideias. Tais recursos são importantíssimos para garantir coesão textual e uma boa relação entre as ideias. Portanto, na competência 4 da redação do Enem, o corretor irá observar se os parágrafos estão bem construídos e se há uma relação nítida entre eles, como causa e consequência, comparação e exemplificação. Além disso, ele medirá o tamanho dos períodos, pois o ideal é que não sejam nem muito curtos e nem muito longos. O INEP exige a competência 4 da seguinte maneira: estruturação dos parágrafos de 3 a 4 períodos, estruturação dos períodos e referenciação. Os parágrafos, tal como o texto completo, são separados em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a estruturação dos períodos? Bom, os períodos no início do texto geralmente são simples e no desenvolvimento do texto são compostos. Quando retiramos de um texto os elementos coesivos que o compõem, as frases ficam soltas, ou seja, se tornam difíceis de costurar. Então, um período bem estruturado é aquele que consegue usar elementos que levem um período ao outro. Para isso, é preciso utilizar conectivos. Os conectivos são essenciais no desenvolvimento dos textos, pois são eles que ligam os períodos. É preciso lembrar que, em uma dissertação, precisamos fazer relações lógico-semânticas. São relações de finalidade, adversidade, explicação, entre outras. E essas relações são importantíssimas para a estruturação dos períodos. A última coisa que o Enem cobra em relação à C4 é a referenciação. Ela é a capacidade de retomar informações que foram colocadas anteriormente ou até de antecipar algumas informações que ainda aparecerão. Agora, darei algumas dicas para que você obtenha uma boa nota na competência 4 da redação do Enem. Dica número 1. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, antônimos, hipônimos ou expressões metafóricas. Isso tudo a fim de evitar que o texto se torne enfadonho. Depende dos conhecimentos linguísticos. E aí nós lembramos, por exemplo, da aula de queísmo. Nós devemos evitar o queísmo. Esse é um recurso muito importante. Dica número 2. Substituição de substantivos, verbos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões para retomar o que já foi dito. Aí se faz uma relação com a referenciação que já foi falada. Dica número 3. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados anteriormente. Dica número 4. Releia seu texto com atenção. Cuidar da boa articulação do texto requer releitura. Em sua mente, o texto pode parecer passar a mensagem desejada, porém, nem sempre é assim para quem lê. Agora, uma dica de ouro para maior eficiência em ver seu texto com o olhar de fora. Tire um tempo para ir ao banheiro ou beber água. Sair um pouco do seu texto faz abrir horizontes, mas cuidado! O uso indevido desse tempo não é muito aconselhável, afinal, você não quer fazer a sua redação com pressa, né? Dica número 5. Fique atento à progressão textual. Perceba se o que você está escrevendo está de acordo. Ideias desconexas são penalizadas nessa competência e também na competência 3. Dica número 6. Construa parágrafos. Observe bem a construção dos seus parágrafos para que o tamanho não esteja fora dos padrões. Dica número 7. Estude e empregue corretamente os conectivos. O uso certo dos conectivos é fundamental para garantir a coesão de seu texto. É necessário ter conhecimento do sentido dos conectivos, para assim passar a ideia certa. Por último e fundamental, a dica número 8 é: leia bastante.
O hábito da leitura ajuda a ter um amplo repertório vocabular e também a criar um texto cuja leitura é mais agradável. Então, leia muito, procure sempre saber o significado das palavras que você desconhece. Dessa forma, o corretor reconhecerá a sua bagagem. Estude, treine bastante e eu tenho certeza que você sairá muito bem na redação. Você é capaz. Rumo ao 1000.